Salve, salve, universo narrado. Primeiramente, licença para chegar aí na sua casa. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Felipe Ghisoli. E eu queria te dar aqui nesse vídeo, cara, uma dica valiosíssima que me fez realmente, velho, sair de um aluno que não curtia tanto matemática, que não mandava tão bem em matemática, até um aluno que acertou 44 de 45 questões na prova de matemática do Enem e passou em primeiro lugar no curso de engenharia numa universidade federal. Pois é, senta aí, velho, que eu acho que o que eu tenho de mais valioso da minha experiência de transformação de um indivíduo para o outro, eu quero te entregar aqui nesse vídeo. Deixa eu começar te contando uma história, cara. Eu lembro de quando eu estava no segundo ano do ensino médio e ia ter um evento do colégio lá que se chamava Sarau Literário. Era um evento promovido pela professora de literatura e aí no evento tinha um teatro, tinha umas representações, etc. Eu lembro que eu até participei do teatro, mudei meu cabelo, que eu fiz um papel lá de nem lembro o que, mas enfim. Eu sei que eu tive que decorar um poema para apresentar lá. Na época, eu lembro até hoje, o poema era o Congresso Internacional do Medo, do Carlos Drummond de Andrade. E eu lembro, cara, que me deu um trabalhão decorar aquele poema. Pô, me deu muito trabalho. Eu lembro até que na hora, no dia da apresentação, todo mundo lá, os pais de todo mundo lá vendo, na hora de recitar, eu esqueci uma parte, pulei uma estrofe lá porque eu não lembrava. Enfim, eu fiz minha parte lá, fiz meu para casa, li e reli aquele poema centenas de vezes para tentar gravar ele e recitar no dia do evento, do sarau. E enfim, foi muito difícil, acabou que nem deu 100% certo. Eu lembro que foi para mim uma tarefa super difícil essa de decorar e recitar um poema. Tá, o que isso tem a ver com a matemática? Eu vou chegar lá já já. Outro dia eu me dei conta, tava sentado conversando com um amigo meu, eu fui e falei para ele um poema do Manuel de Barros. E aí depois eu me dei conta, não no momento, mas depois eu me dei conta, tipo assim, cara, eu não fiz nenhum esforço para decorar esse poema. Na verdade, você quer saber de uma coisa? Eu nem sabia que eu sabia esse poema de cor. Olha que louco, velho. Eu decorei um poema meio que sem querer, enquanto que lá na época de escola eu fiz um esforço voluntário, gastei uma energia para decorar o poema e não decorei. E aqui agora eu decorei sem querer. E não um, vários, cara. Inclusive tem um vídeo super especial do Manuel de Barros aqui no canal. Vou deixar linkado aí caso você não conheça. Enfim, eu percebi que eu sabia alguns poemas de cor, até alguns do Carlos Drummond, alguns do Manuel de Barros, e eu não tinha feito absolutamente nenhum esforço para decorar esses poemas. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Não tá, não? Sabe quando você faz um esforço muito grande para decorar equações, fórmulas e nem sempre dá certo? Pois é, eu lembro que na época de escola eu também fazia isso, cara. Eu também fazia um esforço, às vezes, para decorar aquelas fórmulas sem as entender direito. E era um grande esforço com pouco resultado, nem sempre eu aprendia de verdade matemática. E hoje, mesma coisa. Eu sei diversas equações e fórmulas sem ter feito um esforço para decorar elas. Tá sacando onde eu tô querendo chegar? Qual que é a principal diferença, cara, do Felipe lá do segundo ano do ensino médio pro Felipe de hoje? Eu poderia te recomendar aqui um tanto de livro pra você estudar matemática, um tanto de coisa maluca. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que eu poderia te recomendar, mas se eu tivesse que escolher uma única coisa, cara, é o seguinte: gostar da matemática. Porra, tá mandando eu gostar de matemática? Não, calma, fica comigo só mais um pouquinho, cara. Eu desconheço um método mais eficiente de você aprender qualquer parada do que simplesmente ter um mínimo de gosto, de interesse por aquilo. Tá entendendo? Sério mesmo, cara. O que eu tô querendo te dizer e te transmitir com isso aqui? Você não precisa amar matemática, não tem que ser a sua matéria preferida. Mas eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal, cara. Não tem jeito mais eficiente de você aprender uma parada do que você tendo um interesse genuíno em aprender aquilo, cara. E foi exatamente por isso que eu consegui gravar um poema depois de alguns anos. E quando eu fazia maior esforço pra gravar, eu não conseguia. Porque aquele poema que eu fazia um esforço grande pra gravar, a verdade é que lá na época eu não me interessava muito por ele. Eu não entendia ele. Eu não via muito significado naquilo. Exceto decorar, porque era uma tarefa da escola que eu precisava fazer, etc e tal. Já, por exemplo, o Manuel de Barros, tem um vídeo aí que eu citei pra vocês, é meu poeta favorito, eu já li toda a obra dele, eu gosto, me interessa, aquilo tem significado pra mim, e aquilo acaba ficando guardado dentro de mim, sem que eu precise fazer um esforço genuíno, voluntário, na direção de gravar aquela palavra. Você tá entendendo? Com a matemática é a mesma coisa, cara. Eu sei várias palavras de cor, de cabeça, de matemática, de física, não porque eu fiz um esforço hercúleo pra decorar elas, velho, mas porque essas coisas têm significado pra mim. Eu me interesso por elas, tá entendendo a diferença, cara? E é muito natural o processo de você gravar, de você aprender, de você fixar aquela coisa. Porque você não tá nem fazendo esforço, na verdade, cara. Você tá brincando de estudar matemática, física. Você fala, não, tá de sacanagem, velho. Me soltar uma dessas, eu tenho que gostar de matemática. Sim, cara. E primeiro eu quero só te convencer de que você pode gostar de matemática.
Como assim você pode gostar? Porque, vamos lá, deixa eu ser sincero. Na época que eu estava na escola, e muitas vezes a matemática é extremamente desinteressante para mim. Igual é para você, pô, eu estudei numa escola parecida com a sua, tive aulas mais ou menos parecidas, todo mundo se formou mais ou menos no mesmo sistema de ensino, do mesmo jeito que a matemática muitas vezes é desinteressante para você, também era para mim lá atrás. Hoje já não é mais. O que eu tô querendo te dizer? Vamos lá, volta muitos anos lá atrás, cara, volta nos gregos, vamos lá. Pros gregos, cara, a matemática era uma atividade quase que sagrada, espiritual, cara. Pra esses caras aí, velho, Platão, Sócrates, Aristóteles, a matemática é um negócio quase que sagrado, velho. Na Academia de Platão, já disse isso uma vez, estava escrito lá, não são admitidos os ignorantes em geometria. Pô, os caras faziam segregação social, meu irmão. Se você não souber geometria, você nem cola com a gente, velho. Os caras levavam isso a sério. Século XVII, um bocado mais pra frente, Galileu fala lá, a matemática é a linguagem que Deus usou pra escrever o universo. Pô, até arrepiei, velho. E é impossível compreender o universo sem entender seus caracteres matemáticos, sem entender a linguagem de Deus e tal. Ou seja, para Galileu, cara, estudar matemática aqui, estudar matemática era falar com Deus, era estudar a linguagem de Deus também, uma atividade quase que sagrada, quase que transcendental. Olha que louco. E hoje pra gente a matemática é um saco. Você tá entendendo? Pô, será que não foi alguma coisa que se perdeu no meio do caminho, não, velho? Dos gregos, pra Galileu, pra gente hoje, pros caras que estudavam matemática de um jeito quase que transcendental, metafísico, um negócio que os caras estavam quase que transcendendo, pra gente hoje é um saco. Pô, bicho, não é possível. Alguma coisa deve ter acontecido no meio do caminho, do processo de ensino, que corrompeu o que é a matemática. Tô te contando isso só pra te mostrar que, cara, pode ser muito interessante a matemática, pode ser muito legal. Tinha uns caras que a matemática pra eles era quase que a religião. Pô, vamos dar um voto de confiança pra esses caras, ainda mais que eram uns caras meio fodas, né, velho? Os gregos, Galileu, não tô falando de qualquer cara. Vamos dar um voto de confiança de que esses caras, pô, os caras sabiam do que eles estavam falando. Ou seja, existe um caráter na matemática que talvez te passou despercebido que pode ser extremamente interessante. Então assim, tô só te convencendo de que ela pode ser interessante. Aí a segunda parte agora é te convencer a dar um espaço pra isso, porque realmente eu desconheço um jeito mais eficaz de você aprender a parada do que tendo um interesse genuíno por ela, né? O exemplo de decorar o poema, de decorar a equação, aconteceu de fato comigo, cara. Eu percebi que eu gravei o poema com facilidade, eu gravei todas as equações com facilidade, enquanto que na escola eu fazia esforço para decorar o poema, eu fazia esforço para decorar as equações e eu não conseguia, porque nessa época eu não entendia aquilo, eu não tinha interesse naquilo. E aí, enfim, era muito mais difícil a coisa. Hoje em dia não, essas coisas me interessam, cara. Então é isso. Pô, mas como é que eu vou gostar de matemática? Pô, uma sugestão que eu te dou é se inscrever aqui no Universo Narrado. Direto a gente tá falando de matemática, de física, de um jeito totalmente diferente que você já viu. Então, fica atento nessa parada, velho. Dá uma chance pra você gostar da coisa e tenta ter um olhar mais aberto pra parada, começar a conectar as coisas, entender a matemática, como o Galileu falava, como essa linguagem maluca aí, velho. E se é uma linguagem, você tem que ter a manha simplesmente de ler as coisas. Esquece uma forma. O que é uma forma? Que fórmula? A fórmula é simplesmente uma informação. Para de tentar decorar ela. Entende o que ela tá querendo te dizer, sacou? Como assim, cara? Tipo, essa equação que tá aparecendo aí. Você pode olhar só como uma equação matemática esquisita, mas quem tem a manha de interpretar e extrair a informação da linguagem, pode olhar para essa equação e enxergar, por exemplo, uma circunferência. Essa é uma equação de uma circunferência. Ou talvez alguns até mais treinados e alfabetizados na linguagem podem enxergar um ciclo trigonométrico, enxergar que essa equação contém, por exemplo, um princípio importante que é a relação fundamental da trigonometria, que a soma do quadrado do seno do quadrado do cosseno de um ângulo é sempre igual a 1. O que é isso? O que você está falando? Pois é, exatamente. Esse é o ponto, tá entendendo? Quem tá alfabetizado naquela linguagem, quem tá se debruçando diante dela, consegue conectar essas coisas todas. Para de enxergar a matemática, velho, como uma parada totalmente isolada, fragmentada. Tá tudo conectado, cara. Você pode enxergar uma equação, uma circunferência, trigonometria, geometria analítica. Tá tudo, álgebra, né? Tá tudo extremamente conectado. Às vezes, falta-nos essa capacidade de enxergar essas coisas. Eu acho que, como eu disse, velho, dos gregos, do Galileu pra gente, alguma coisa maluca rolou no método de ensino, que a matemática deixou de ser algo transcendental e muito divertido e passou a ser algo muito chato. Mas o que eu quero te dizer é que ela pode ser legal e você dando essa chance pra ela, enxergando a matemática enquanto uma linguagem que você quer se alfabetizar e entender ela e não ficar decorando tanto de forma, igual o poema, né? A gente tá falando que é de linguagem, cara. Ou você entende e traduz o significado daquilo ali pra você, ou simplesmente um amontoado de palavras extremamente difíceis de você gravar, sacou? São palavras totalmente desconexas. Agora, quando você as entende, fica fácil de gravar porque aquilo tem significado pra você.
Deu pra entender o que eu quis dizer aqui? Não sei se ficou abstrato. Bom, comenta aí, me fala se faz sentido essa conversa, me fala o que você acha disso, por favor. Se é a sua primeira vez aqui, você tá afim de dar uma chance na matemática, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, que eu acho que pode ser um bom lugar para você começar a mudar a sua relação com ele. Bom, é isso, espero que o papo tenha acrescentado. A gente se encontra na próxima e fui!